Vamos dar continuidade, meus irmãos, nosso devocional sobre a importância de estudar a palavra de Deus, as Escrituras. Amém. Vamos para o nosso texto base, que a gente está sempre trabalhando nele, indo nele. A responsabilidade de todos nós de estudar a palavra de Deus, de ter conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ler novamente aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Segunda Timóteo 2, 14 e 15. Paulo escrevendo a Timóteo e diz para ele, e está dizendo para nós aqui também: lembra-te estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada são proveitosas, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Senhor, tomamos essa verdade para cada um de nós, que tenhamos essa responsabilidade, Senhor, sempre latente em nossas mentes e corações. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante de Ti, diante do mundo, Senhor, como obreiros aprovados. Ó Deus, que maneja bem a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesses devocionais, que seja prazeroso para todos nós aqui, que possamos aprofundarmos, Senhor, nas verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te rogo e te peço, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos só recapitular aqui o que a gente viu quarta-feira passada, né? Como interpretar a Bíblia. Manda aí. A gente viu 4 coisas. As 2 primeiras, o uso do Antigo Testamento no Novo e a alegoria, né? O uso do Antigo Testamento no Novo, nós vimos algumas referências como Mateus, né? Mateus capítulo 12, versos 40 e 41, Jesus usando o Antigo Testamento para confirmar, né, as suas ações. E todo o Novo Testamento é permeado, o apóstolo Paulo usa bastante o Antigo Testamento para afirmar as verdades da qual ele dizia. Ou seja, as Escrituras interpretavam as Escrituras. Então era assim, no começo da história, da busca de entender a palavra de Deus, os primeiros homens levantados por Deus, era assim que eles interpretavam a palavra de Deus, usando a Escritura para interpretar a Escritura. Mas chegou um momento, né, depois da morte do último apóstolo, que aí surge aqueles que são conhecidos como os pais da igreja, e aí eles começaram a adotar essa chave hermenêutica, né, de interpretação, a alegoria. E nós vimos, e eu disse para os irmãos que tomasse atenção na diferença, né, do que seria o uso literário da alegoria e o método interpretativo da alegoria. O método interpretativo da alegoria era o que os pais da igreja estavam usando. Agora, o uso literário da alegoria existe na Bíblia. Algumas parábolas são alegorias. O texto deixa isso claro. Se você for, por exemplo, para Gálatas capítulo 4, verso 21 a 31, Paulo faz lá uma alegoria. Ele usa lá Agar, né, e Sara. Mas ele está dizendo que ali é uma alegoria. Então, a diferença é essa. Tem textos na Bíblia que são alegóricos. Repito, você pode encontrar algumas parábolas que são alegorias. Isso quer dizer que você não precisa entender elas literalmente. É uma alegoria. Agora, uma chave hermenêutica, uma interpretação alegórica é totalmente diferente. É você olhar para todos os textos e ver em todos os textos alegoria. Esse foi o grande problema depois do último apóstolo morrer com os pais da igreja. Escreveram muita coisa legal, muitas interpretações corretas, mas muitas das vezes eles erraram em querer alegorizar tudo que estava na palavra de Deus. E como expoente, né, desse primeiro período, eu citei aqui Orígenes, que ele entendia que a palavra de Deus era, para se interpretar, ela tinha 3 níveis. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu falei. Para ele, o primeiro nível era considerado corpo, que significava literal. Olhar para o texto
E o que o texto está dizendo, literalmente é aquilo que tem que fazer. A segunda percepção dele era que ele chamava de alma do texto, que significava algo moral, ético, você colocar em prática. E o terceiro era o espiritual, que era a ideia de alguma coisa escondida que não era revelada para todos, só para alguns, né? Iluminados e tal. Mas, adiantando, foi piorando. Só que eu acho que eu coloquei aí, né? Passa aí. Vai. Dois exemplos, não foi? A gente viu o da Rebeca tirando água do poço, o que é que significava para eles, e também de Faraó, quando ele mandou matar lá os filhos homens do povo de Deus, para que eles não se multiplicassem tanto, né? Estava com medo. E aí, eu mostrei para os irmãos como é que eles entendiam quando olhavam para o texto. Quer dizer, o texto não diz isso daí, mas eles interpretavam alegoricamente. Os meninos significavam uma coisa, as meninas significavam outra coisa. O poço lá para Rebeca era uma coisa e tal. Cada personagem eles dão uma ideia. Isso ainda hoje existe. Por isso que é interessante vocês conhecerem esse tipo de interpretação. Está cheinha, né? Essas igrejas judaizantes, essas igrejas que, a maior parte das vezes, pregam no Antigo Testamento, é porque o Antigo Testamento ele é recheado de simbolismo. E eles gostam de interpretar. E quando eu estava revisando isso aqui, eu me lembrei de um pastor neopentecostal, que ele pregando aquele texto lá que Jesus, eu até preguei para os irmãos aqui, quando Jesus chega na cidade de Gadá, e aquele homem, na verdade são dois, né, chega endemoniado e o Senhor expulsa aqueles demônios. Só que os demônios pedem para que o Senhor jogue eles lá dentro dos porcos. E aí, o texto diz que o Senhor vai e manda os demônios, aquelas legiões de demônios para dentro dos porcos. E os porcos vão lá e se precipitam ali do penhasco e morrem todos. E quando esse cara estava pregando, esse pastor, ele chegou à seguinte conclusão. Ele tentou responder uma pergunta que, na verdade, o texto não suscitava ela. A pergunta foi, por que Jesus mandou os porcos para o demônio? O texto não está preocupado em dizer isso. Por isso, uma das coisas que a gente vai aprender hoje é saber fazer pergunta para o texto. E para você saber fazer pergunta para o texto, você tem que ler, observar várias vezes. É isso que a gente vai ver aqui. Então, ele deduziu o seguinte. Olha a dedução dele, é totalmente alegórica. Ele deduziu que os demônios foram para os porcos e os demônios, por ter levado os porcos para cair dentro d'água, ele entendeu que os demônios eles gostam de água. E aí ele foi e implicou, por isso que os demônios entram nas pessoas. Aí ele foi falar da biologia todinha do ser humano, que tem quantos por cento de água dentro de si. Então ele fez esse link todinho, e quando você pensa que parou, você pensa que não tinha mais nada para dizer, ele vai dizer mais ainda. Então ele está passando essa informação, que o demônio saiu, né? Ele esqueceu o texto e ficou nesse negócio, o demônio saiu. O demônio foi para os porcos, e os porcos caíram lá no mar, porque demônio gosta de água, por isso que ele habita nos homens. E aí ele vai e faz um link em dizer, cuidado com as suas caixas d'água. Porque quando o demônio vem na sua casa, o primeiro local onde ele vai colocar o trono dele é na caixa d'água. E tem gente que acredita nisso, meus irmãos. Que acredita nisso. Aí é o cúmulo. Passa aí. Pode passar. Samaritano, né, nós vimos. E domingo agora vocês aprenderam ali como é que vê o sentido do texto real, né? Não tem nada a ver com isso daí. Percebeu aí, irmãos? Aula passada, devocional passado, manda aí. E aí foi piorando. Veio o sentido, mais um sentido além daqueles três que Orígenes deu. Aí veio mais um sentido, juntando aqueles, corpo, alma, espírito celestial. Então, todas as vezes que ele ia para um texto, tinha que achar isso daí. Alguma coisa que apontasse para o celestial, para as coisas que iam acontecer, alguma coisa misteriosa que eu tinha que ver naquele texto, tipo mistério esse daí, né, que esse cara viu, é um mistério, só ele viu. Rapaz, como é que fulano viu isso nesse texto e tal? Aquela coisa de que eu tenho que praticar e literal. Orígenes, ele se decepou porque ele leu aquele texto lá de Mateus 12, se não me engano, verso 19. A uns homens fizeram nuco, outros se fizeram nuco. Ele entendeu que ele tinha que fazer isso, ele fez. Então, foi muito prejudicial. Mas, enfim, chegou a reforma. E aquilo que eu expliquei para os irmãos. O grande boom da reforma não foi trazer a Bíblia para o linguajar das pessoas, mas foi trazer a verdadeira interpretação.
O verdadeiro sentido, ou seja, o evangelho. Foi isso aí. Beleza? Passa. Aí nós vimos aí uma citação de Calvino, a importância que ele dava às escrituras. Aí nós pontuamos isso daí. Passa. E aí nós adentramos na pergunta, como estudar a Bíblia? Tão simples. Tenha mais de uma Bíblia, mais de uma versão, lápis, caneta, marca-texto. E aí, nós deixamos isso aqui para começar a desenvolver nessa noite aqui. Foi o que nós vimos? Passa aí. Que você tem que ir para a sua Bíblia para estudar, obedecendo a esses 3 passos aí, ó. Que eu vou chamar de 3 passos. Observar, fazer a pergunta, o que eu vejo aqui? O que isso significa? Como eu pratico isso? Como eu vou praticar isso? Então pronto, meus irmãos, hoje nós vamos ver, passo a passo aí, como a gente vai desenvolver um estudo eficaz. Meus irmãos, é muito sério. É muito sério. Uma das principais preocupações que todo cristão deveria ter é ele ter conhecimento do que as Escrituras diz. Porque, meus irmãos, a maior artimanha de Satanás é o engano. A maior artimanha é o engano, é a mentira. Duas perseguições sempre estiveram do lado da igreja. Desde quando ela foi fundada. Mal a igreja surgiu, com 30, 40, 10 anos, 30, 40, 50, até hoje. 2 perseguições vieram ali perseguindo, querendo ser bem redundante, perseguindo a igreja. A primeira delas é a mais conhecida. Quando fala em perseguição, o que vem na mente da gente é perseguição física, é morte, né? É dor, é sofrimento. Mas na história mostra que a perseguição externa, ela vinha juntamente com a perseguição interna, que eram as heresias. Mal Jesus morreu, e a igreja surgiu como organização, já se começou a infiltrar na igreja mentira. Nós lemos, recentemente aí, nós tivemos uma série de sermões aí, nas cartas às igrejas da Ásia, e algumas delas tiveram uma exortação do Senhor, porque permitiram que a heresia, o engano, a mentira entrasse dentro dela. Então é uma coisa que todo crente tinha que se preocupar. Por isso, eu acho de profunda importância nós, como irmãos, servos do Senhor, levarmos a sério esse chamado, essa ordem que o Senhor deu para cada um de nós, de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, de ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Isso é para cada um de vocês, não é só para a gente que tem o título aqui. A responsabilidade é para todo cristão. Então, para que de forma assim bem, como eu posso dizer, bem superficial, meus irmãos, porque eu não posso aprofundar demais aqui para os irmãos, mas o que eu vou falar aqui é suficiente para você ter êxito nos seus estudos, para que os seus estudos não sejam enfadonhos. Porque eu acho que o que enfada muita gente e leva as pessoas a não querer estudar a palavra de Deus é quando olha para o texto e não entende. Não entende, aí fica confuso, aí não quer mais fazer. Se você aplicar esses 3 passos aí, que está mostrando para você aí, observar o texto, interpretar o texto e aplicar. Hoje, eu vou me deter mais em observação. Porque você só vai seguir os outros passos e só vai ser bem sucedido se você fizer bem a primeira parte. Então vamos lá. Segura, calma aí, filho. Assim não. Vamos lá. Observar o texto. O que vejo? Então vamos lá. Coisas simples que eu vou dizer aqui. Que muitos de vocês já praticaram um dia, quando estudaram. Certo? E talvez esqueceram. Ou acham que não é importante, mas é. Então vamos lá. Quando eu olho para um texto, eu não vou dar nem um texto agora. Eu quero colocar sua perspectiva nisso aqui. Quando você olha para um texto, você tem que procurar termos. O que seria termos? Palavras-chave. Palavras que se destacam naquele texto que você está lendo. Você tem que procurar observar qual é a palavra que se destaca. Seja em um versículo, seja em 2, seja em 3. Você tem que procurar uma palavra que se destaca. A segunda coisa, que está amarrada à primeira,
é aquilo que a gente chama de estrutura. Ou seja, português é a língua mais difícil, meus irmãos. Ou língua difícil é português. Mas quando a gente estava no colégio, estudava português, a professora sempre dizia, quando você for ler uma frase, você tem que encontrar o quê? O sujeito, o objeto e o verbo. Eu não vou dizer que você tem que encontrar o sujeito e o objeto, mas pelo menos um verbo. Eu quando fazia seminário, né, e quando chegou nessa parte de hermenêutica e exegese, que o professor dava texto para a gente, a primeira coisa que ele dizia, procure os verbos no texto que você está estudando, procure os verbos. Então presta atenção, você tem duas informações aqui para você ter um estudo que gere realmente um resultado. Qual é o fim para esse estudo? É você alcançar o sentido correto do texto, o sentido, descobrir o sentido do texto. Então começa como? Você escolhe um texto e vai observar o texto. Você vai observar o quê? Termos, palavras. Que tipo de palavras? A priori, verbo. Mas não se esqueça, o sujeito também é importante, o objeto também é importante, certo? Mas se você encontrar o verbo, já é muita coisa. E se na sua leitura, se você vai ler um verso, ou dois, ou três, ou quatro, você vai anotar todos os verbos, e depois você vai observar qual é o verbo mais forte ali. Porque verbo sempre, normalmente, ele está no sentido de ordem, fazer alguma coisa. Então, veja isso, meus irmãos. Abriu a sua Bíblia, pegou um texto lá, não importa se é um versículo, 2 ou 3. Busque palavras. Que tipo de palavra? Verbo. Aí vem a terceira coisa que você tem que observar. A forma literária. Que texto é esse que você está lendo? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó. As várias literaturas, eu não vou dizer todas, são muitas. Eu vou dizer só algumas. Várias literaturas que se apresentam na Bíblia. Então vamos lá. Vou falar devagarzinho para você anotar. Apocalíptica. Leitura apocalíptica. Qual é o livro que vem na sua mente que tenha esse tipo de literatura? Apocalipse. Você vai ler lá, é cheio de alegoria também. É cheio de coisa lá que você não pode levar literalmente. Por isso que há muito debate, né? Quando é que eu olho e enxergo de fato uma alegoria e quando não é alegoria? Quando é literal e quando não é literal? Mesmo com essas dificuldades, quando nós chegamos lá em Apocalipse, logo os primeiros versículos, vai dizer lá que bem-aventurado é aquele que lê e ouve o Apocalipse. Mas não é só literatura apocalíptica. Olha aí, ó. Biografia, nós vamos encontrar no Antigo Testamento. A biografia de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi, de muitos outros. Outro tipo de literatura. Essa aqui é meio estranho o nome, mas eu vou traduzir. Ecômio. Ecômio nada mais é do que textos que você vai ler, que vai louvar alguma pessoa, vai exaltar alguma pessoa, certo? Você vai encontrar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você, Salmo 19, abre aí. Está incluído nesse tipo de literatura, Salmo 19. Literatura ecômio. É estranho o nome, mas é isso. É que gera louvor a alguém. Vou ler só os primeiros versos aqui. Olha o que é que vai dizer. Ó. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração do outro. Quer dizer, o salmista aí está honrando e louvando a pessoa de Deus. Mas você vai encontrar também textos que exaltam homens também. Que é a ideia de você procurar viver como esses homens, né, que agregaram valores porque agiram conforme a vontade de Deus. Então existe esse tipo de literatura. Isso é muito importante quando você vai estudar um texto. História, históricos. Nós temos os evangelhos, que além de ser históricos, eles são narrativas também, que estão contando a história de Jesus e trazendo algumas narrativas dentro dele. Nós temos livros de sabedoria, né, que seria Jó, Provérbios, Cantares de Salomão, está tudo junto, de sabedoria. Deixa eu ver outro aqui. Exposições, todas as cartas de Paulo, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas, exposições. Então, você tem que saber quando você está lendo. Então, se você está estudando Provérbios,
Você não pode querer entender Provérbios como uma narrativa, como um livro apocalíptico. Tudo isso aí vai afetar no sentido do texto. Entendeu? Então você tem que ter cuidado. Primeiro, escolher palavras, enxergar palavras fortes. E, normalmente essas palavras são verbos. Depois entender. A parábola que nós estudamos domingo, que nós pregamos aqui, ela está dentro dos evangelhos. Ela é uma narrativa, ao mesmo tempo uma parábola. Narrativa porque Jesus está declarando, mas é uma parábola. Então a gente tem que entender isso, para poder chegar no sentido. E o último ponto aí, o quarto ponto, se você perceber, está tudo ligado. Termo, estrutura, forma literária e contexto local. Ou então, queira chamar, passa aí, cara, atmosfera. Então, um exemplo, um texto bastante conhecido. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses. Filipenses 4, só o verso 4. Vamos lá. Todos acharam aí? Filipenses 4, 4. Olha o que é que o texto diz, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então vamos aqui tentar aplicar todos os pontos aqui que até então nós vimos aí. Vamos escolher aqui um termo, uma palavra que se destaca nesse verso. Qual seria, meus irmãos? Pode falar, tá? Qual seria uma palavra que se destacaria aqui nesse verso? Falar o ter que está com a máscara. Regozijai-vos, né? Mais na frente, a gente vai ter outra dica, que é sempre observar palavras repetidas, né? Que é dar a ideia de ênfase. Então, aqui a gente vê a palavra, pelo menos na minha versão, aparecendo 2 vezes. Então, é uma ênfase, essa palavra é importante, ela é uma ênfase. Qual é a estrutura dela? O que é que essa palavra é? Essa palavra o que é? Um substantivo? O que é que ela é? É um verbo, né? Então, essa palavra tem força. Então, eu achei o termo, achei a estrutura. Qual é a forma literária, Filipenses? É poesia? É alegoria? É apocalíptica? É história? É exposição? Exposição que é doutrina. O que é que vocês acham que é? Doutrina, né, irmão? Exposição. Paulo está expondo, né? Uma verdade, que é alegria. Agora, como é interessante a gente fechar os 4 pontos. O texto, todos nós já sabemos. Quem está falando aqui é Paulo, não é isso? Paulo está usando uma palavra forte, alegria, e ele coloca essa palavra 2 vezes, querendo dizer que é ênfase, e tem um propósito de se alegrar, não é? E ele vai dizer que essa alegria tem que ser aonde? No Senhor, né? O fim, né? O meio e o fim, no Senhor. Agora, o 4º ponto, o que é que ele nos chama para olhar para esse texto? O contexto local, a atmosfera. Qual é a atmosfera? Isso dá uma força muito grande no texto, meus irmãos. Qual é a atmosfera do autor Paulo quando ele está escrevendo isso aqui? Qual é? Qual é a atmosfera? Quando os irmãos estavam comigo aqui, há uns anos atrás, que eu expus aqui, eu disse para os irmãos, Paulo está escrevendo isso aqui da cadeia. Ele está preso. Ele está preso. Então você olha para o texto, rapaz, aí vem as perguntas, irmãos. Como é que ele fala de alegria, ele estando preso? E aí a gente já começa a entender que não é uma alegria externa, é uma alegria interna. Porque o que eu descobri, né, acerca do contexto local, me deixa firme de que essa alegria que ele está chamando a gente de ter no Senhor, não é alegria porque as circunstâncias estão boas. Entendeu? Então, só isso aí, meus irmãos, o quanto você não vai aprender? Isso aqui é só em observar. Nós estamos só no primeiro passo, observar o que eu vejo, que nós vemos aqui. Então, olha para o texto, o que é que a gente viu aqui? Uma palavra forte. E essa palavra era o quê? Era um verbo. Qual era a forma literária? De discurso, né? De exposição, de doutrina. E quem está falando, qual é a atmosfera da qual ele fala isso? Ele está preso. Dá logo vontade de continuar, né? Interpretação e depois aplicar, né?
Mas só esse versículo aí, meus irmãos. Vocês estão vendo? Usando as ferramentas da maneira correta, né? A gente tira um monte de coisa do texto. Não tem perigo da gente encaixar outra coisa aqui que não seja o próprio texto. Não é interessante isso? E quando você... Um texto semelhante que você tem que praticar isso aqui, é o próprio texto que Paulo escreveu também aos Efésios. Volta aí. É um dos textos mais maravilhosos que tem, e de que eu sempre uso. Eu tenho 2 textos áureos, que eu uso específico para certas coisas. Casamento, eu só uso Efésios. Só uso Efésios. Qualquer irmão que fizer aniversário, eu dedico a ele esse texto agora, que nós vamos ler. Então, você fez aniversário? Felipe, para você, Felipe. Fez agora recente. Aqui, ó. Por causa disso, Paulo dizendo, ó, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Agora, pensa aí nesse texto aí. Vamos aplicar só o último ponto, contexto local. Porque se nós formos aplicar aqui tudo, ia demorar mais um pouco, né? De achar várias palavras fortes tem aqui, vários verbos tem aqui. A literatura também é igual a que nós temos em Filipenses, né? É uma exposição. Todas as cartas de Paulo são assim, são bem doutrinárias. Mas vamos achar aqui o contexto local. Como é que Paulo estava quando ele ora? Tente mencionar, se você fosse Paulo, como você estaria olhando para esse texto? A resposta para responder o contexto local, como é que ele estava no momento que ele orou a Deus assim? Verso 14, por causa disto me ponho de joelhos. Então Paulo está de joelhos, literalmente de joelhos. Isso mostra o grande amor de Paulo pelos seus. E para nós aqui, é o próprio Deus declarando essas verdades para nós. Então é o próprio Deus mostrando todo o seu desejo e amor de se revelar a cada um de nós, em todas essas palavras grandes que tem aqui, meus irmãos, comprimento, profundeza, né? Profundidade, largura. Então, um texto desse, e você aplicando termos, estrutura, forma literária, contexto local, não tem como, meus irmãos, você não chegar no sentido correto do que é que Paulo estava fazendo aqui, pelo que Paulo estava orando. O que levou Paulo a orar assim? Né? Aí ia todo o contexto, né? A gente vai devagarzinho, eu vou mostrando isso para os irmãos. Vamos seguir? Segundo passo, de um por um, tá? Interpretação. O que isso significa? Esse aqui é mais simples, certo? A gente fez, você nem percebeu. Nós fizemos aqui e você nem percebeu. Primeiro ponto, perguntas para o texto. Fazer pergunta para o texto. Você tem que perguntar o texto. Perguntas tipo, quem está falando isso? Por que está falando isso? Para quem está falando isso? Com qual objetivo está falando isso? Com que fim? Entendeu? Esses tipos de perguntas são cruciais. Quem está falando? Aqui, Paulo. Por que ele está falando? Para quem ele está falando? Qual é o objetivo que Paulo tem em escrever dessa maneira? O que é que esse pessoal, o que é que eles estavam vivendo para que Paulo escrevesse isso? Por que isso é necessidade para eles? Se a gente não entender isso, se a gente não fizer as perguntas certas, meus irmãos, a lógica é essa. Você vai achar o sentido errado e vai aplicar erradamente. Pronto. É simples e desastroso. Porque você vai sair achando que é isso que Deus quer para você, quando não foi. Você está vendo, meus irmãos, como tem que ser prioridade para nós estudarmos a Bíblia? Então isso aí
superficialmente, são os passos para você descobrir o que é que significa as coisas. Tem que fazer pergunta para o texto. É você olhar para o texto. Anota, faz lá a pergunta. Terceiro passo. Também muito simples. Não sei se vocês já perceberam aqui. Que o primordial passo é o 1. Se você não observar direito, você não vai fazer as perguntas certas, automaticamente você não vai chegar na conclusão certa, você vai aplicar errado. Então, entendendo que você fez os passos tudo correto, o que vai aparecer para você, passa aí. Aí eu adiantei, né? Ainda tinha integração. Perdão, eu corri aqui. Fez pergunta, achou as respostas. Achou as respostas aonde? No texto. No texto. Não foi em outro canto, no texto. Agora você tem que juntar as perguntas e as respostas, para que isso dê significado para você, ou sentido do texto. Então, fez perguntas, achou as respostas, junta as respostas, aí vai sair o sentido do texto. Aí, com o sentido do texto nas mãos, aí agora você vai dizer, Senhor, o que é que eu faço com isso? Eu observei, né? Fiz lá os passos todos, eu fiz perguntas por texto, consegui achar as respostas dentro do texto, e agora o que é que eu faço? Junte tudo e veja o sentido que surge ali. Beleza, e agora o que é que eu faço? Aí passa aí. Nosso último passo. Aplicação. Que é a pergunta. O que é que eu faço com isso? Que, meus irmãos, esse é o ponto onde se gasta mais tempo. É nesse aqui. Que você tem que meditar. Meditar no que você observou, no sentido que você achou, e agora você tem que pensar. Aí você tem que meditar muito, orar muito, para que Deus faça a relevância para o seu momento ali, para o seu dia. No meu caso, que sou pastor, para vocês. Não adianta nada eu aplicar aqueles 4 passos da observação, e depois eu conseguir fazer perguntas e mostrar para os irmãos as respostas dentro do texto, e mandar os irmãos para casa. Os irmãos vão para casa cheios de conhecimento que não sabem aplicar. Então, o mais importante é, por isso, meus irmãos, que eu sempre peço a vocês, orem por mim, orem por todos os irmãos que estão aqui na frente. Seja os que dão aula na EBD, seja os que pregam junto comigo, que é primordial, meus irmãos. A igreja está intercedendo para que Deus ilumine os nossos olhos, que a gente consiga enxergar qual a relevância daquele texto tão distante de nós, para nós hoje. Então, a aplicação ela vai funcionar assim, ó, como funciona para mim e como funciona para os outros. Então, isso é uma experiência, nós que somos pastores, estamos aqui na frente, é uma experiência real. Se o texto não falar comigo, não vai falar com vocês. Eu preciso achar uma relação dele comigo. Ele precisa me cortar. Aí depois eu dizer, isso aqui vai servir para os irmãos, assim, 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 assim. Entendeu, irmãos? Então, veja como a nossa responsabilidade é grande. Vocês praticando isso, levando isso a sério, tendo isso como responsabilidade, vocês salvaguardam o evangelho da igreja que vocês frequentam. Porque na hora que o pastor der uma deslizada, vocês vão perceber. Dizem, pastor, não é isso aqui não. Pastor, não é isso aqui não. Entendeu? E quando a igreja, ela se confia completamente, 100%, àqueles que estão sobre ela, muitas das vezes, é um grande problema no futuro que vai acontecer. Spurgeon dizia, nos seus textos, que ele não subiria para pregar se não tivesse no mínimo 60 pessoas lá no porão da igreja na Inglaterra, intercedendo e orando por ele. Teve uma época no meu ministério aqui, que eu sempre deixava 2, 3 pessoas orando, enquanto eu estivesse aqui pregando, para que de fato Deus, né, me desse o discernimento. Porque tem a parte que cabe a mim e cabe a você estudar. Mas chegou na hora da aplicação, o Espírito Santo tem que trazer luz para a gente. Está aqui, Senhor, eu fiz o meu trabalho. Eu observei o texto, eu interpretei o texto, eu consegui entender, Senhor, o sentido. Por que isso foi escrito, para quê, qual a circunstância, eu entendi. Agora, Senhor, me ajuda. O que é que isso tem a ver comigo? Tem a ver, Senhor, mas eu não vi nada, me mostra aí. Continua lendo, continua observando, continua fazendo as mesmas perguntas. É a meditação, fica meditando. Lá em casa, às vezes eu estou
com as pernas para cima. Aí a minha mulher entra, olha para mim, está meditando, né? Eu falei assim, ó. Que às vezes está chegando um negócio, aí bate na porta, né? Porque o trabalho de pastor, ele não é muito considerado, né? O Hernando Dias Lopes que diz, né? Que um dia, ele sentado na casa lá na casa dele, fazendo um negócio no computador, passou um irmão, olhou pela janela e disse, pastor, está relaxando? Aí ele foi de, não, deixa eu ver como foi que ele falou. Ele estava lá no computador dele e perguntou se o pastor estava relaxando. O pastor disse, não, estou trabalhando. E aí quando, rapaz, eu esqueci como era, ó. Só sei que era uma coisa, que ele estava varrendo lá varrendo, ele achava que ele estava trabalhando, ele disse, não, agora eu estou meditando. Uma coisa assim, que é o contrário, né? As pessoas às vezes pensam que é estudar bem muito. Não, você tem que estudar, tem um tempo normal, mas o grande dilema é essa última parte, é você meditar, entender o que é que aquilo quer dizer para você e depois para a igreja que você vai falar. Então isso gera tempo. Tem pastores que só querem pregar uma vez por mês, para dar tempo para eles meditar mesmo no texto. É uma covardia, às vezes, comparar pastor de igreja local com esses pastores que vivem viajando, como Hernando Dias Lopes e tanto mais, né, que eles pregam o mesmo sermão em vários locais. Normalmente os pastores locais não, falam um sermão no domingo, um sermão na quarta, um sermão no domingo, um sermão na quarta. É muito difícil, não é fácil não, meus irmãos. Por isso precisa ter uma metodologia. E graças a Deus que o Senhor nos deu essas ferramentas para a gente estudar. Mas para aí, não. Passa aí. O valor da observação. São 3 passos, né? 3. Observar, interpretar e aplicar. Nós passamos aqui, né, pelos 3, bem superficial. Agora vamos nos deter no primeiro passo. O valor da observação. Se não fizer uma observação correta, tudo que vem depois, meus irmãos, vai estar incorreto. E aí tem Salmo 119, 18, que dá a ideia, dá a importância de observar. Olha o que é que o Salmo diz, ó. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você ler lá o Salmo 119 todinho, é palavra direto. Palavra, decreto, lei. E a ideia aí é o salmista pedindo a Deus, Senhor, orando a Deus, Senhor, abre meus olhos para que eu possa entender a tua palavra, para que eu possa compreender a tua palavra. Mas a gente tem que fazer isso depois de fazer o nosso trabalho. Não é você pegar a Bíblia aqui, como alguns fazem, né? Senhor, fala comigo, aí abre aqui o texto, aí começa a ler. Não é assim, irmãos. Nunca foi e nunca será. Não é? O que é que você está precisando? Você está precisando de alegria? Então vai lá para Filipenses. Deus nos deu uma razão para a gente pensar. Você está muito triste? Está angustiado? Você quer palavras para cima? Vá ler Filipenses. Aí você vai ver que a alegria que realmente você deveria ter, você não está tendo. Porque a alegria do cristão, ela não se refaz ou não se dá pelas coisas externas, mas interna. Ou seja, é você saber que você tem a coisa mais preciosa do mundo, que é o Espírito Santo de Deus em você. Isso torna você salvo. Isso é motivo para você estar alegre. Quando a gente lê lá Filipenses, a gente não vai entender que Paulo está pulando de alegria porque ele está preso. E ele está cantando lá, como se nada estivesse acontecendo. Não. Paulo está sofrendo. Dói, é ruim. Mas Paulo deixa transparecer a maior alegria que ele tem, que foi dada pela graça, que era a salvação em Cristo. É só você ler Filipenses, entendeu? É os olhos no futuro prometido pelo Senhor. Essa é a ideia. Então, passa aí. Eu trouxe aí a citação desse homem aí, que é um cara muito famoso no meio acadêmico. É conhecido como naturalista. Ele é um biólogo. Biólogo não, foi um zoólogo, é isso. Jean-Louis Rodolphe Agassiz, suíço ele. Esse cara, perguntaram a ele, fizeram uma pergunta a ele, está aí para você ver, ó, qual foi a sua maior contribuição cientificamente falando? Aí ele disse, ensinei homens e mulheres a observarem. Aí o autor conta lá uma história, né, que ele está lá na faculdade e tem os alunos dele, e ele chega com um peixe estragado, e entrega lá para o aluno, e diz, eu vou ali, eu quero que você observe o que esse peixe tem, observe tudo. Aí ele foi, quando ele voltou,
O rapaz morro de alegre disse assim, eu observei 23 coisas. Aí ele foi, olhou e disse, maravilha, observe mais. Querendo dizer que tinha mais coisa a observar. Eu li um texto bíblico e estou agora com um homem dizendo as mesmas coisas. A observação, ela é essencial. Essencial. Sabendo disso, meus irmãos, vou fazer aqui um teste com vocês. Beleza? Vou fazer um teste com vocês. Passa aí. Segura aí. Estão preparados? Não é nada de hipnose, tá bom? Nada de hipnose. Agora, crente não mente. Eu quero que você curve a sua cabeça e feche os olhos, que eu vou fazer algumas perguntas. Tá bom? Baixe a sua cabeça e feche os olhos. Primeira pergunta que eu vou fazer. Baixa a cabeça aí, menino. Feche os olhos, todo mundo. A cruz atrás de mim está acesa ou está apagada? Quem acha que está acesa, levanta a mão. Quem acha que está apagada, levanta a mão. Opa, perdão. Desculpa, irmão. Quem acha que está acesa, levanta a mão. Logicamente, quem está com a mão abaixada é porque acredita que ela está apagada. Abra os seus olhos. Ela está o quê? Está o quê? Acesa. Não era para estar, não. Alguém ligou, porque eu desliguei. Eu não quis olhar para a bandeira. Quando os irmãos entraram aqui, de que lado estava? Isso é para entender se você observa. Vê uma coisa, observar a outra, irmão. Que lado estava o nosso aparelho de higienizar as mãos? Quando você entrou no templo, estava à sua direita ou à sua esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Estava aqui mesmo, estava aqui, ó. Eu botei para cá, depois os irmãos botaram para lá. Beleza. Fecha os olhos de novo, faz outra pergunta. Outra. Quantos degraus tem aqui, naquilo que nós chamamos de altar? Para chegar no altar, quantos degraus tem, irmãos? Agora eu não vou dizer número não, você vai ter que, se você sabe, diga aí. Tem um irmão dizendo 3. Quem concorda que é 3, levanta a mão. Tem um irmão dizendo que é 2. Quem concorda que é 2, levanta a mão. Abra o olho. São quantos? São quantos, irmãos? São 2. 1, 2. Aqui não é mais degrau. 1, 2. São 2 degraus. Fecha o olho de novo. Só mais uma para encerrar aqui, se os irmãos estão observando as coisas direito. Quantos ventiladores existem dentro da igreja? Dentro da igreja. Quantos ventiladores? Tem irmão dizendo 7. Quem acha que é 7, levanta a mão. Tem irmãos dizendo 6. Quem acha que é 6, levanta a mão. Eu digo que não tem nenhum. Quem é que acredita? Abra seu olho aí, ó. São 7. Agora a coisa vai piorar para você, viu? Agora você vai olhar para cá. Joga aí. Quem encontrar o D, levanta aí e bota o dedo. Achou? Vem aqui. Mostra onde é que está. Vem, macho. Mostra aí onde é que está o D aí. Aonde? Aonde? Meus irmãos, é matrix, né? Matriz. Coluna e... Como é que chama? Coluna e... Segunda linha e coluna. Segunda linha. E qual a coluna? Aí, né? Todo mundo achou de lapada? Achou? Os irmãos também. Vai. O que é que os irmãos veem nessa imagem aí? Observa. O que é que você vê aí? O que é que os irmãos veem aí? Cavalo, né? O que mais? Vê o quê? Tem rosto aí.
É? Essa é a diferença de ver e observar, meus irmãos. Entendeu? De ver e observar. Você tem que ir no texto com desejo de observar e não só de ver. Às vezes você olha para o texto, está lá e você não viu porque você não observou direito. Você está vendo aí? De primeira mão você vê uma coisa. Passa aí, tem outras aí. O que é que você vê aí? Na paisagem aí, um casal de namorado. O que é que você vê aí? Além dessa... Um bebê, né? Você já viu na internet. Eu quero ver essa aqui a hora. Passa aí. O que é que vocês veem aí? E aqui, o que é que vocês veem aqui? Vocês estão vendo isso, irmão? Estão vendo isso? Aqui tem uma mulher. Aqui tem um senhor, né? Um negócio na cabeça, né? Aqui tem um cachorro. Você olha assim, de ver, na primeira, é um senhor, né? Com a mão na barriga, né? Aí quando você observa direitinho, tem mais coisa aí, né? Certo. Palhaço. Passa aí. Agora eu quero ver essa daí. Essa daqui é pros fera. Onde é que está o erro na foto aí, que tem um X? Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Só tem um erro. Vou logo dizendo. E não é pegadinha, tem um erro sim. Viu? Você vai sair daqui hoje entendendo a diferença de ver e observar. Você percebeu que observar você foca mais o seu olhar. Você dá mais tempo para aquilo que você está olhando. Entendeu? É a mesma coisa de ouvir e escutar. Entendeu? Alguém conseguiu perceber aí o erro? Não, irmãos? 5 minutinhos que meu tempo estourou. Nós vamos orar. Vai lá? Achou não? Ninguém achou? Eu vou dizer para vocês, tá? Vendo aqui a pontinha aqui, ó. Que não tem, ó. Só uma pontinha aqui, ó. Eu sei que é mais difícil vocês verem aí na tela aqui, fica mais nítido, né? Mas deu um trabalho doido para eu achar também. Eu estou sendo honesto. Eu não fui ver a resposta. Eu fiquei procurando. Achei. Como meu tempo estourou, eu ia agora aplicar um texto, né? Para a gente encontrar o sentido do texto. Mas vai virar, sabe o quê? Para vocês, tarefa de casa. Passa aí. Está aí o texto. Eu já deixei marcado, tá? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está aí os 3 verbos fortes aí, certo? E palavras que fazem relação, letra, Espírito. Então você vai aplicar, né? Aquilo que você aprendeu hoje. Você vai observar o texto. Quem é que está falando? Por que está falando isso? Quem é que morre aí? O que é essa letra? O que é esse espírito? Qual é a relação disso aí com ministros, com nova aliança? O que é que isso tem a ver? Entendeu? Aí quando for quarta-feira que vem, a gente começa por ele, né? Já entendendo, eu vou trazer outros textos. Por não observar, fazer uma observação correta, a gente acabou entendendo o texto errado. Como esse daí, né? Esse texto aqui as pessoas usam para dizer que é o cara que estuda demais, o cara que faz teologia, o cara que lê demais a Bíblia, ele morre, porque a letra mata. O Espírito vivifica. Aí o Espírito para ele é o cara orar e o Senhor mandar mensagem, entendeu? É o cara orar e o Senhor dar palestra para o cara, entendeu? É isso que esse texto quer dizer? Logicamente que não. Então o que é que esse texto quer dizer então? Então está aí, ó. 2 Coríntios 3, verso 6.
Tá bom, irmão? Vocês levam para casa aí e tentam fazer. Aí quarta-feira que vem a gente vê aqui como é que a gente segue. Tá bom? Hoje a gente ficou mais focado na observação. Depois a gente vai dar mais um tempo na interpretação. Depois a gente vai dar mais um tempo na aplicação, né? E espero que com isso o seu coração sinta o desejo de estudar, tenha prazer de ler a palavra de Deus e descobrir realmente o sentido dela para a sua vida. Beleza? Meus irmãos,